Olá pessoal, nesse vídeo vou trazer uma notícia aqui na área de patentes. É uma notícia que saiu no site Lexologia, né, de 24 de outubro de 2025. Foi escrito pela Lisa Miller. Navigating the Colorful World of Patent Drawings. Então ela vai dar uma perspectiva de vários países sobre como anda essa questão dos desenhos coloridos, né. Tipicamente, o documento de patente é aquele desenho preto e branco, não tem cor, tipicamente não tem cor. O INPI por muito tempo, publicou RPI em papel, hoje não publica mais em papel, né, e ali por questões de impressão gráfica, você não tinha como ter cor. Então, criou-se essa regra de que não poderia ter, cor, preto e branco. E assim vários outros escritórios do mundo também. Então ela dá um panorama geral de que isso tem mudado nos últimos anos, né. Então um panorama global das figuras em patentes, segundo a autora, passou por uma transformação notável nos últimos anos, à medida que o número crescente de escritórios de patentes no mundo reconhece que os desenhos coloridos são essenciais para divulgar com precisão inovações complexas. O que antes era uma exceção, agora tornou-se uma necessidade comum, refletindo o avanço das tecnologias. Essa evolução demonstra uma mudança fundamental na forma como os sistemas de patente lidam com as realidades tecnológicas modernas, desde a biotecnologia até a farmacologia, que exigem visualizações científicas precisas até os pedidos de desenho industrial. Eu não vou tratar aqui dos desenhos industriais, vou me focar mais nas patentes de invenção. Outro motivo é que, como patente está ligado à questão da análise técnica da invenção e cores está ligado muito mais à questão estética, né? Então era até preferível que não tivesse cor, que para eliminar já de cara qualquer efeito estético na análise, tá? Que isso de alguma maneira não pudesse contaminar o efeito técnico, né? Se atinha às questões técnicas, né? Bom, aí ela vai fazer uma análise de alguns desses escritórios, né? E ela chega à conclusão que países como Brasil, Nova Zelândia e Coreia do Sul têm uma política mais liberal em aceitar desenhos coloridos e contrasta com alguns outros modelos mais restritivos. O Escritório Europeu de Patentes lidera um movimento de liberalização sem precedentes que nessa área de permitir figuras coloridas. Então vai falar mais ou menos dos escritórios, né? O SPTO, por exemplo, mantém uma postura restritiva quanto ao uso de desenhos coloridos. Isso exige uma petição formal e uma justificativa. A norma do 37 CFR, parágrafo 184, determina que os desenhos sejam em preto e branco, com tinta nanquim, sendo aceitas versões coloridas apenas quando for o único meio prático de expressar com precisão o conteúdo reivindicado. Então, assim, bem restritivo. É melhor não ter, né? Só assim, último caso, né? A Apple, em 1º de outubro de 2025, ela passou a permitir desenhos coloridos. Daí é porque vem essa matéria aqui também, por causa disso. A Apple, então, 1º de outubro, passou a permitir desenhos coloridos em tons de cinzas em pedidos eletrônicos e em tons de cinza, né? Antes, tais desenhos eram convertidos em preto e branco na publicação, causando perda de informação. Agora as figuras são publicadas na cor original, em 300 dpi. Essa mudança representa a maior liberalização entre grandes escritórios e reconhece a importância da cor nas patentes. Tá? O KIPO, escritório coreano de patentes, é o mais permissivo entre os 5 maiores, né, do IP5. O IP5 que é Estados Unidos, Apple, Japão, Coreia e China, né? Aceitando desenhos coloridos sem necessidade de qualquer justificativa, tanto para patente de invenção quanto para desenho. Essa abordagem reflete o reconhecimento que muitas inovações exigem os desenhos. Né? O CNIPA, que é o escritório chinês de patente, aceita desenhos coloridos quando são necessários para explicar claramente o conteúdo técnico. Tá? O escritório australiano prefere desenhos preto e branco, aceitando cores apenas em circunstâncias excepcionais.
O PCT proíbe coloridos, desenhos coloridos. Isso está na regra 11.13a. Ele exige linhas pretas, densas e uniformes. O 11.13a diz assim: os desenhos devem ser executados em linhas e traços duráveis, pretos, suficientemente densos e escuros, uniformemente grossos e bem definidos, sem colorações. Então, o PCT já veda totalmente as colorações. Como é que é a situação no NPI? O artigo fala do Brasil e aponta o Brasil como um dos pioneiros aí de aceitar desenhos coloridos. Desde a portaria 16 de 2024, é uma portaria lá do final de 2024, o Brasil permite fotografias e imagens em cor, eliminando as antigas restrições. Antes, né, que é a resolução 124 de 2013, aceitava colorido com restrições. Agora, essas restrições foram suprimidas, né? Então, isso coloca, segundo a autora, o Brasil como um dos mais progressistas nessa área, o que é especialmente relevante para biotecnologia, ciências materiais e engenharia. Diz assim a resolução a portaria 16 de 2024, item 4.05. Ele diz assim: representações gráficas, tais como figuras, fotografias, fluxogramas ou gráficos, serão aceitos desde que tais reproduções apresentem nitidez. Então, não fez aqui qualquer tipo de veto à cor, né? No 4.06 ele diz assim: no caso das fotografias apresentadas não possuírem qualidade para visualização, o examinador não deve emitir a exigência para a apresentação de fotografias com melhor qualidade, dado o risco de acréscimo de matéria. O material inicialmente apresentado deverá ser aceito para exame. Então, o 4.06 não fala nada de cor. Então, a princípio, não há restrição para cores. Como é que estava na resolução anterior, na 124, no item 4.06, o mesmo item? Dava assim: são aceitas fotografias coloridas ou desenhos coloridos somente quando esta for a única maneira possível de representar graficamente objetos. Tinha essa frase. Essa frase impõe uma restrição. Aceito colorido, mas é raro, tá? Só em alguns casos. Essa frase foi suprimida na normativa nova. Então, meio que permite, não há mais restrições para fotografias coloridas, tá? Não há mais essa restrição. Aqui eu queria trazer um exemplo de um pedido de patente, que é esse aqui, ó, BR 10 2024 008 070. Processo de obtenção de um conjunto de neuroprotetor com liberação controlada de moléculas bioativas para regeneração nervosa. E aqui, esse pedido, a figura principal, você já vê que é uma figura colorida. E nas figuras, né, são apresentadas várias figuras coloridas, né? Aqui, ó. Algumas figuras até que desnecessariamente coloridas, nem precisava ser colorido, mas tem que, ó, essa figura aqui não precisava ser colorido, né? Essa aqui o catéter, aqui não haveria necessidade. E os gráficos também que ele mostra, tem gráficos aqui mais à frente, que vai aparecer as cores, ó. Ó, gráficos aqui com cores. Facilita a visualização das cores, né? Imagina um gráfico desse sendo preto e branco. Ia ficar muito confuso, né? Apesar que ele já usa os gráficos aqui com quadrado, triângulo, quadrado, já para prever uma impressão sem cor, mas ele mandou também com cor aqui para facilitar. Então veja aqui o gráfico aqui, ó, não haveria necessidade disso aqui ser colorido, mas botou colorido. Não há restrição agora para a questão das cores, tá? Então, a conclusão: o cenário global caminha para a liberalização do uso de cores nas patentes. Apple, Brasil. E o Brasil primeiro que a Apple, hein? Porque já está adotando desde 2024. Coreia do Sul, Nova Zelândia, Arábia Saudita lideram esse movimento. Estados Unidos, Japão, Índia, Austrália, Malásia, Egito ainda mantêm posturas restritivas. A tendência é que o PCT e os outros tratados internacionais adotem políticas semelhantes
a da Apple, já que a Apple agora é uma das grandes aí que adotou, né, então há uma tendência de um efeito de se propagar. Então isso é a situação da questão das cores. Ainda não temos muitos pedidos no NPI depositados com cores, mas tendência que se acredita que passe a se tornar uma rotina, né, uma prática. É isso, muito obrigado então.